Fala, alunos do curso Ânimos, tudo bem, pessoal? Que é professor Henrique de Legislação de Trânsito, tá certo? Sou agente municipal de trânsito, estou graduando em Segurança Pública no Trânsito, tá certo? E a gente vai trabalhar aqui com vocês, pessoal, a matéria Legislação de Trânsito, né? Principalmente aí voltada aí para o concurso da CMTT para o cargo de agente de trânsito. Tá? Tão sonhado aí, cargo público, né? Desejados aí por muitos. Então, pessoal, a gente vai trabalhar aqui com vocês a legislação de trânsito. Qual é a lei? Qual é essa lei, professor? O que é legislação de trânsito? Conhecido muito aí no meio das pessoas como Código de Trânsito Brasileiro. Tá certo? Qual é a lei? 9.503, de 23 de setembro de 1997. Então, pessoal, é uma lei um pouco extensa. Ela tem em torno aí de 342 artigos. Dentre deles, nós temos aí nossos parágrafos, nossos incisos. Então, a gente vai trabalhar com vocês aqui, pessoal, o curso Legislação de Trânsito, de uma forma simples, de uma forma que está, eu posso dizer, uma forma superficial na letra da lei. Então, a gente não vai aprofundar aqui, pessoal, entrar no mérito das questões, o porquê disso, o porquê daquilo, porque isso não convém para a nossa prova. Tá certo? A gente vai trabalhar com vocês a letra da lei, como é cobrado, o que a banca gosta de cobrar, como ela cobra, a gente vê ali os detalhes, a maldade da banca, tá certo? Então a gente vai aqui tentar trazer o CTB de uma forma simples e leve para vocês, tá? E qualquer tipo de dúvida aí, pessoal, vai ficar aí um e-mail aí para vocês possam tirar a dúvida de vocês, tá? A gente trouxe aqui um material dentro da lei, né? A gente trouxe a letra da lei, mas também a gente trouxe aí algumas partes aí esquematizadas, mapeadas, para que vocês possam discernir e tentar, como posso dizer, tentar mapear, tentar entender o assunto de uma forma mais clara, tá certo? Então, sem mais delongas, pessoal, a gente vai começar aí falando sobre as disposições preliminares do Código de Trânsito, tá? Então, no artigo 1º, pessoal, ele diz o seguinte, o trânsito de qualquer natureza nas vias terrestres de todo o território nacional abertos, ó pessoal, já anota isso aí, tá certo? Abertos à circulação, rege-se por este código. Que código? O Código de Trânsito Brasileiro, certo? Parágrafo 1º. Ele diz o seguinte, considere-se trânsito. O que é trânsito, pessoal? É a utilização das vias. Por quem? Por pessoas, veículos e animais, isolados ou em grupos, conduzidos ou não. Para quê? Para fim de circulação, parada, estacionamento e operação de carga e descarga. Pessoal, isso aqui já é uma questão de prova, tá certo? Por quê? Porque a banca vai te dizer que considera-se trânsito a utilização das vias por pessoas e veículos somente. Tá? Então já torna uma questão dessa errada. Aqui, pessoal, dá para fazer N questões só aqui nesse primeiro artigo, nesses 3 parágrafos. A gente dá para brincar aqui com o candidato, tá certo? O 2 diz o seguinte, parágrafo 2. O trânsito em condições seguras é um direito de quem? De todos, tá? E dever de quem? Dos órgãos e entidades componentes do Sistema Nacional de Trânsito. Pessoal, eu quero que vocês guardem essa palavra aqui, ó, Sistema Nacional de Trânsito. A gente vai chamar esse cara aqui de CNT. Vamos abreviar ele de CNT para facilitar o entendimento de vocês. Tá? Então, o trânsito em condições seguras é um direito de todos e dever dos órgãos e entidades componentes do Sistema Nacional de Trânsito. A estes cabendo, no âmbito das respectivas competências, adotar as medidas destinadas a assegurar esse direito. Que direito? De todos ter um trânsito seguro. Beleza? Compete a quem? Aos órgãos e entidades componentes do Sistema Nacional de Trânsito. Professor, e que órgãos e entidades são esses? Calma, a gente vai ver isso lá na frente. Um por um, a gente vai conhecer os órgãos e entidades que fazem parte e vamos conhecer as suas competências. Vamos tentar diferenciar de um do outro, porque isso também cai bastante em prova. Parágrafo 1º, pessoal, ele diz o seguinte, os órgãos e entidades
componentes do Sistema Nacional de Trânsito respondem no âmbito das respectivas competências. Guarda isso aqui, pessoal, ó. Guarda isso aqui. Objetivamente, tá? Por danos causados aos cidadãos em virtude de quê? Em virtude de ação, omissão ou erro na execução e manutenção de programas, projetos e serviços que garantem os exercícios do direito de trânsito seguro. Ou seja, pessoal, dá um exemplo aqui rapidão para vocês. Vocês estão aqui transitando em cima de uma ponte, a qual essa ponte, quem construiu ela foi, vamos supor, foi a Prefeitura de São Luís, tá certo? Um órgão aí executivo rodoviário, e que por circunstâncias de tempo, vocês estão ali transitando com o carro de vocês ali, no automóvel de vocês, e vamos supor que a ponte quebre, então que alguma coisa venha danificar o veículo de vocês, ou que vocês mesmos se lesionem. Ou seja, o que aconteceu aí, pessoal? Aconteceu aí danos materiais com o veículo de vocês e aconteceu aí lesão corporal. Então, tudo isso aí, pessoal, o órgão com circunscrição sobre a via, ele vai responder também, tá certo? Mas, ó, cuidado, pessoal, cuidado com isso aqui, ó. É objetivamente, ou seja, é por tudo que aconteceu com o cidadão, em virtude de ação, omissão ou erro, tá? Por quê? Porque a banca vai dizer, pessoal, que é subjetivamente, e não é objetivamente, tá certo? Parágrafo 5º diz o seguinte, parágrafo 5º, os órgãos e entidades pertencentes ao CNT darão prioridade em suas ações ao quê? A defesa da vida. Guarda isso aqui, ó. A defesa da vida. E o que se inclui nela? A preservação da saúde e do meio ambiente. Pessoal, a banca fala só assim, ó. Ela pega, tira essa ordem aqui, ó. Ela diz que os órgãos e entidades pertencentes ao Sistema Nacional de Trânsito darão prioridade em suas ações. Aí ela bota aqui, ó, a preservação da vida. Ainda ele diz, e nela se inclui a defesa da vida e do meio ambiente, tá certo? Então ela torna a questão errada, ela vai só inverter aqui a questão. Por isso que é importante o aluno conhecer a letra da lei, tá? Muitas vezes aqui, pessoal, não depende do professor para você entender o assunto, você precisa conhecer a letra da lei. Vamos lá. O artigo 2 diz o seguinte, são vias terrestres urbanas e rurais, tá? A gente vai conhecer cada uma delas lá na frente. As vias terrestres e urbanas. As vias terrestres urbanas e rurais nós temos as avenidas, os logradouros, os caminhos, as passagens, as estradas e as rodovias, tá? Ou seja, aqui dentro, vias terrestres nós temos aqui, dentro das vias urbanas nós temos as ruas, as avenidas, os logradouros, os caminhos, as passagens. Já nas vias rurais, nós temos quem? Nós temos as estradas e as rodovias, tá? Lá na frente a gente vai conceituar cada uma delas. Que terão seu uso regulamentado pelo órgão ou entidade com circuncisão sobre elas, de acordo com as peculiaridades locais e as circunstâncias especiais. Parágrafo único. Para os efeitos deste código, que código, pessoal? Código de Trânsito Brasileiro. São consideradas vias terrestres as praias abertas. Pessoal, praia aberta também é considerada via terrestre, tá? A circulação pública. As vias internas pertencentes aos condomínios constituídos por unidades autônomas. O que é isso, professor? Por exemplo, muitos de vocês moram em condomínios fechados, né? Seja apartamento ou casa. Pois é, aquele trânsito ali que vocês vêem ali, velocidade, 10 km, 15 km, vocês vêem ali umas ondulações transversais, que é o famoso quebra-mola, ali tudo ali, pessoal, é regulamentado, tá? Através da autorização do órgão competente, com ônus do proprietário, tá? O órgão vai lá, autoriza, diz como é que vai funcionar de acordo com o CONTRAN, e aí vem o proprietário ali do estabelecimento e sinaliza o local, tá certo? E as vias e áreas de estacionamento de estabelecimento privado de uso coletivo. Que é isso, professor?
os supermercados, né? Os shoppings, todos esse pessoal aí, todos esses locais, pessoal, também são considerados que vias terrestres, tá certo? E o artigo 3 diz o seguinte: as disposições deste código são aplicáveis, pessoal, guarda isso aqui, ó, a qualquer veículo, bem como aos proprietários, aos condutores dos veículos nacionais ou estrangeiros, tá? Veículos nacionais e estrangeiros. Os veículos estrangeiros, pessoal, também eles estão sujeitos ao Código de Trânsito Brasileiro, tá? Quando eles tiverem o quê? Quando eles estiverem transitando aqui no Brasil. E aí tem uma regrazinha que fala lá na frente a questão de quando eles são autuados, como é que vai proceder aqui a tramitação deles aqui, se eles vão poder sair do Brasil, tudo isso aí vocês vão ver lá na frente, tá? E o que mais? E as pessoas neles expressamente mencionadas, tá? Isso aqui, pessoal, ó, os conceitos e definições estabelecidos para este código são os constantes no anexo 1. Pessoal, podem estudar o anexo 1, tá certo? Podem estudar o anexo 1 que vai cair nesse concurso de vocês. O que é o anexo 1, professor? O anexo 1, ele trata lá sobre conceitos e definições. Por exemplo, o que é autoridade de trânsito? O que é o agente da autoridade de trânsito? O que é a Polícia Rodoviária Federal? O que é uma ondulação transversal? Certo? Então é lá, vocês vão ver alguns conceitos. O que é uma motocicleta, uma motoneta, um ciclomotor? Então tudo lá do anexo 1, que não está expressamente no Código de Trânsito, ele vai tratar sobre esses conceitos e definições. Então vocês precisam conhecer o anexo 1, tá certo? E eu trouxe aqui para vocês os conceitos e definições de uma forma mais mapeada, né, para vocês entenderem. Ou seja, o trânsito em condições seguras é um direito de quem? De todos. É dever dos órgãos e entidades do Sistema Nacional de Trânsito. A estes cabe, no âmbito das respectivas competências, adotar as medidas destinadas a assegurar esse direito. O conceito de trânsito, pessoal, que a gente acabou de ler, a utilização das vias por pessoas, veículos, animais, isolados ou em grupos, conduzidos ou não para quê? Para fins de circulação, parada, estacionamento e operação de carga e descarga. Tá? Então, basicamente é isso aí. Professor, qual é a chance de cair? Qual é a chance de cair uma questão dessa daí em prova? 100%. Tá certo? 100% pode cair na prova de vocês uma questão dessa. E nós temos também aí, pessoal, as vias terrestres, né, que eu acabei de falar para vocês. São consideradas vias terrestres. Nós temos aí as vias urbanas e as vias rurais, né? Nas vias urbanas nós temos quem? As avenidas, os logradouros, os caminhos, as passagens, as praias abertas à circulação. As vias internas pertencentes ao condomínio constituídas por unidades autônomas e vias e áreas de estacionamento de estabelecimento privado e de uso coletivo. Nas rodoviárias, nas ruas rurais, nós temos rodovias e estradas, tá? Então aí a gente vai aí, pessoal, responder questões agora com vocês para a gente entender como é que a banca gosta de cobrar as questões, a maldade da banca. Pessoal, leiam com atenção, leiam com atenção. Ela diz o seguinte: primeira questão, sobre as disposições preliminares do CTB, assinale a alternativa correta. Pessoal, quando vocês verem isso aqui na prova de vocês, ó, você já faz isso aqui, ó, a alternativa correta, ou seja, das 4, uma está correta e 3 não. Então, a gente, vamos lá. A letra A. O trânsito de qualquer natureza nas vias terrestres de todo o território nacional abertas à circulação rege-se por este código. Até aqui, pessoal, tudo bem, né? O problema foi ele dizer o quê? E pelas decisões normativas
dos órgãos integrantes do Sistema Nacional de Trânsito, aí tá errado, né, pessoal? Vocês viram que isso aí não fala nem na letra da lei. A B, considere-se trânsito. Lembra? O que é trânsito? É a utilização das vias. Por quem? Por pessoas, veículos e animais, isolados ou em grupos, conduzidos ou não. Para quê, professor? Para fim de circulação, parada, estacionamento e operação de carga e descarga. Olha, pessoal, a banca pegou a letra da lei e jogou na prova. Então tá aqui o nosso gabarito aqui, pessoal. Nosso gabarito é a letra B. Vamos ver aqui, pessoal, só o erro das outras questões. Vamos ver aqui o que tem de errado. Letra C. O trânsito em condições seguras é um direito de todos e dever de quem? Dos órgãos e entidades componentes do Sistema Nacional de Trânsito, né? A estes cabendo, no âmbito das respectivas competências, adotar as medidas destinadas a assegurar esse direito. Até aqui está tudo certo. Até aqui está tudo bem. O problema é que a banca diz o seguinte: desde que dentro das possibilidades de cada integrante. Aí não, né, pessoal? Porque se é um dever, não existe possibilidade, tem que ser cumprido. Tá? Então a questão está o quê? Está errada, tá? Vamos ver aqui o erro da letra D, pessoal. Os órgãos e entidades componentes do CNT respondem, no âmbito das respectivas competências, ao erro aqui, pessoal, ó, subjetivamente. E a gente sabe que é o quê? Objetivamente. Por danos causados ao cidadão em virtude de ação, omissão ou erro na execução e manutenção de programas e projetos e serviços que garantam o exercício do direito seguro. Então, pessoal, o que tornou essa questão errada foi ela falar o quê? Que é subjetivo, e não é. É objetivamente, é de acordo com cada ação que ocorreu com o cidadão. Tá? Então, essa questão aqui também está errada. Vamos para a segunda questão. O artigo 2 diz o seguinte do CTB. São vias terrestres urbanas e rurais. Tá? Nós temos aí as avenidas, os logradouros, os caminhos, as passagens, as estradas, as rodovias, que terão seu uso regulamentado pelo órgão ou entidade com circunscrição sobre elas, de acordo com as peculiaridades locais e as circunstâncias especiais. Beleza, aí aqui vem nossa pergunta. Assinale a alternativa correta. Qual a alternativa? Correta. Sobre o parágrafo único do artigo 2 do CTB. Aí, letra A. São consideradas vias terrestres as praias fechadas? As praias têm que ser o que, pessoal? Aberta, né? Então a questão já está o que? Errada. Mas vamos continuar aqui. A circulação pública, as vias internas pertencentes aos condomínios constituídos por unidades autônomas e as vias e áreas de estacionamento de estabelecimento privado de uso coletivo. O erro aqui é dizer que as praias são fechadas. Elas têm que ser o quê? Abertas. Letra B. São consideradas vias terrestres as praias abertas. Aí, pessoal, possivelmente é a nossa questão. A circulação pública. As vias internas pertencentes aos condomínios constituídos por unidades autônomas e as vias e áreas de estacionamento de estabelecimento privado de uso coletivo. Pessoal, aqui não tem nada divergindo da letra da lei. Tá? Então, nosso gabarito é a letra B. Vamos ver aqui o erro da letra C, pessoal. São consideradas vias terrestres as praias fechadas? Já tornou a questão errada, né? Letra D. São consideradas vias terrestres as praias fechadas? Tornou a questão errada. Letra E. São consideradas vias terrestres as praias fechadas? Também está errado, né, pessoal? Então, qual é o nosso gabarito? Letra B. Vamos para a terceira e última questão. O CTB traz em seu artigo 1º, parágrafo 5º, que os órgãos e entidades de trânsito pertencentes ao CNT darão prioridade em suas ações à defesa de quê? Da vida. E o que se inclui nela, pessoal? Se inclui ela a preservação da saúde e do trabalho. Pessoal, em momento nenhum a gente viu essa palavra trabalho, né? B. A preservação da saúde e do meio ambiente. Está aqui nossa alternativa, pessoal. Essa alternativa é a letra B. Tá? E vamos ver aqui o erro das demais alternativas. A letra C diz o seguinte.
a preservação do direito individual e coletivo. Não tem nada a ver, né, pessoal? Então não pode ser essa. Letra D, a preservação do livre-arbítrio. Nem sequer a gente ouviu essa palavra, né? Então também não pode ser ela. E letra E, a preservação da fluidez no trânsito. Também está errado, né, pessoal? Então, é um assunto fácil, pessoal. É um assunto fácil. Só vocês terem bastante atenção, ter cuidado e ler as questões com atenção, tá? Porque a banca ela vai trabalhar com vocês, vai mudar uma coisinha, vai alternar alguma questão, alguma situação na lei, tá? Então o aluno precisa estar atento à letra da lei.